Olá pessoal, nessa aula de qualidade de software é uma aula bem mais curta, no qual a gente vai trabalhar alguns conceitos com relação à parte de modelo de referência, da parte de processo de avaliação da qualidade de produto de software. Lembrando que na aula passada nós estudamos as características de qualidade segundo a ISO 25010, tá? Que nós estudamos alguns critérios relacionados a essa ISO, a parte de métricas da parte de qualidade de produto, outras métricas básicas de produto e também com relação a algumas métricas aplicadas, né, com relação à parte de métricas orientada a objeto do modelo CK, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com essa parte de modelo de referência de parte de processos, da parte de avaliação de qualidade de produto para software. E dentro dessa aula, nós vamos conhecer o modelo de referência da parte de processo de avaliação da qualidade de produto de software, algo mais genérico, tá? Na qual é utilizado para a gente conseguir fazer essas partes de medição, né? Da parte de conseguir medir algo e a parte de avaliar a parte de qualidade do produto de software no qual nós estamos envolvendo. Isso é uma técnica mais genérica, tá? Que existem outras técnicas que a gente pode acoplar, né? Dentro do CMMI ou até mesmo do MPSBR, nas quais você segue em outras métricas, outros parâmetros para você conseguir medir algo, né, com relação à questão de qualidade. Então, lembrando que nessa aula a gente vai ver a parte da ISO 25040, né, no qual ele apresenta esse modelo de referência da parte de processo de avaliação da parte de qualidade de produto de um software, no qual, dentro da ISO 25040, a gente define isso como esse modelo de referência da parte de processo de qualidade de produto de software. Nós temos 5 fases em específico, né? E dentro dessas 5 fases está relacionada à parte de fases que é estabelecer os requisitos da avaliação, especificar uma avaliação, projetar a avaliação, executar a avaliação e concluir a avaliação. Então, nós vamos estudar cada uma dessas fases, tá? A primeira fase, que envolve a questão da parte de estabelecer requisitos da avaliação, é a fase no qual a gente vai estabelecer os propósitos da nossa avaliação, como obter os resultados da parte de qualidade de produto de software, identificar quais são as partes do produto a serem incluídas nessa avaliação e definir o rigor da parte da questão com relação a como nós vamos avaliar esses conceitos ou essa parte de técnicas da parte de avaliação de produto, tá? No qual dentro dessas aulas, nós vimos nas aulas passadas algumas dessas técnicas. Então, na outra próxima fase, né, dessa parte de especificar a avaliação, nós vamos estudar que dentro dessa parte de avaliação temos que selecionar as medidas, definir os critérios de decisão para as medidas e definir os critérios de decisão para a avaliação. Isso tudo aqui a gente já meio que utilizou também quando eu expliquei os conceitos, né, sobre o GQM, por exemplo. O GQM é uma dessas técnicas nas quais a gente consegue fazer a parte de medir o processo de uma avaliação da parte de qualidade de um produto de software. E você consegue utilizar o GQM para fazer esse processo, tá? Para a gente definir, porque dentro do GQM você vai definir cada uma dessas fases, que é estabelecer os requisitos de avaliação, especificar a avaliação, projetar a avaliação, executar a avaliação e concluir a avaliação. Então, aqui, né, na parte de especificar a avaliação, você vai definir quais são os critérios de decisão para as medidas, nos quais a gente vai definir critérios de decisão para essa avaliação, que nos casos do GQM, né, nós também definimos isso. E eu vou mostrar um exemplo prático para vocês nessa aula, que a gente utiliza-se da técnica do GQM, né, no qual a gente utiliza-se dessa técnica para a gente fazer a medida, né, da parte de modelo de referência para a parte de projeto, na avaliação da parte de produto de software, tá bom? Então, dentro desse ponto, da parte da avaliação, nós temos que projetar a avaliação, que é planejar todas as atividades de avaliação. Aí na execução, a gente vai ter que fazer a parte das medidas, aplicar os critérios de decisão para as medidas, ou para as métricas em si, aplicar os critérios de decisão para a avaliação, e no final, concluir a avaliação, que é revisar os resultados da avaliação, descartar dados da avaliação e, dentro dessas características, nós temos as entradas da avaliação, que envolve os requisitos de avaliação de qualidade de produto de software, especificação dos requisitos de qualidade do produto de software e produtos de softwares e produtos intermediários a serem validados, tá? E saída dessas avaliações, nós temos o plano de avaliação da qualidade de produto de software é estabelecido, os requisitos de qualidade de software são especificados e priorizados, medidas de qualidade são selecionadas, critérios de decisão definidos para medidas de qualidade, critérios de decisão para avaliação, as atividades de avaliação estão planejadas,
as medidas de qualidade são obtidas, a qualidade do produto de software é avaliada, a parte de os resultados de avaliação são revisados, um relatório de avaliação de produto de softwares é produzido e os dados da avaliação são descartados. E como restrições para avaliação, envolve as restrições das necessidades da avaliação da qualidade de produto de software, restrições de qualidade de avaliação da qualidade de produto de software, a parte cronograma da avaliação da qualidade de produto de software, limitações de custos de avaliação e qualidade de produto de software, restrições de ambiente de avaliação de qualidade de produto de software, ferramentas de avaliação de qualidade de produto de software e restrições de metodologia, restrições de relatório de avaliação e da qualidade de produto de software. E como recurso de avaliação, temos ferramentas e metodologias de medição aplicáveis, documento de avaliação de produtos aplicáveis, recursos humanos de avaliação da qualidade de produto de software, recursos econômicos da avaliação da qualidade de produto, a parte de informação para a avaliação da qualidade de produto de software e base de dados de conhecimento para a avaliação da qualidade de produto de software. Lembrando que todas essas técnicas, né, dentro da parte de medição, nós temos a parte de papéis, né, que são a parte de adquirentes, desenvolvedor, avaliação por independentes, operador e mantenedor, ok? Que são os papéis relacionados a essas partes de qualificação da parte de métricas. Aqui dentro desse caso, estudo de caso que eu vou apresentar para vocês, nós temos, né, a partir da definição da parte da especificação, né, dessa parte de modelo de processo de avaliação da qualidade de um produto de software, no qual eu vou apresentar para vocês a minha tese de mestrado, que é um exemplo de estudo de caso no qual eu apresento para vocês um conceito, tá, voltado para essa questão da parte de modelos de avaliação da parte de qualidade de um produto de software, no qual eu tento medir com a qualidade de um software desenvolvido entre dois grupos de usuários, né, de desenvolvedores, que um utiliza-se do meu guia da parte de implementação, né, da parte de desenvolvimento web, e o outro grupo, eles vão estar só utilizando como base as métricas do WCAG como parâmetros para desenvolvimento e construção de um sistema, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a minha dissertação, no qual eu aplico, né, essa parte de modelo de processo de avaliação da qualidade de produto para validar o meu trabalho de mestrado, né, com relação a essa parte de desenvolvimento, no qual, dentro dessa parte, a gente vai falar essa parte que envolve a questão da avaliação, que dentro da avaliação do meu trabalho, eu utilizo-se desses conceitos, né, da parte de qualidade de produto, qualidade de desenvolvimento, né, no qual a gente estabelece um estudo empírico, né, no qual a gente pode estar trabalhando algo relacionado, que é a parte para avaliar o meu guia de recomendação de acessibilidade, no qual a gente define um estudo, a gente vai fazer o planejamento desse estudo, executar o estudo, analisar os resultados e dar uma conclusão, no qual a gente vai fazer mais ou menos esse mesmo processo, né, da qual que a gente vai estabelecer os requisitos de avaliação, especificar as avaliações, projetar a avaliação, executar a avaliação e concluir a avaliação. E dentro desses pontos, né, em si, a gente vai ter duas perspectivas, né, no meu caso, né. Eu tive uma perspectiva do ponto de vista de avaliação dos desenvolvedores web, no qual nós definimos, né, a parte do objetivo do estudo, no qual é avaliar a qualidade, ó, vocês percebam bem, no qual é avaliar a qualidade do conteúdo do guia de recomendações de acessibilidade utilizando o plugin que eu desenvolvi, que é validar o conteúdo em si do guia de recomendação que eu havia desenvolvido no meu mestrado, no qual nós selecionamos participantes, que é fazer o planejamento, né, ó, toda essa parte de estabelecer requisitos de avaliação, planejar, isso aqui eu vou mostrar para vocês como que funcionou, tá, utilizando o método GQM, tá, como base para você conseguir medir isso. Então, tipo, aqui eu utilizei os conceitos relacionados à parte de objetivos do estudo, o propósito, o ponto quantitativo, as perspectivas e a parte de contexto, no qual nós definimos um planejamento, no qual o planejamento desse estudo foi apresentado nessas seguintes questões, no qual tivemos a parte de seleção de contexto, formulamos as hipóteses nas quais nós íamos estudar, tipo, em relação a formular as hipóteses nulas e as hipóteses alternativas para o estudo, a fim de avaliar o conteúdo do guia de recomendação, e o seu auxílio na parte do desenvolvimento de interfaces web para usuários com baixa visão, no qual eu apresento essas hipóteses, né, no qual o guia fornece auxílio ao desenvolvedor na construção de páginas web acessíveis com o grupo do WCAG, e o guia fornece menos auxílio ou mais auxílio aos desenvolvedores de páginas do que o WCAG. Então essas foram as minhas hipóteses.
Aqui nós temos a parte de condução, que foi a parte de seleção dos participantes, né, no qual eu explico todo o roteiro prático, né, no qual a gente se classificou como que nós selecionamos e classificamos e distribuímos os grupos dos usuários, porque nós tivemos que fazer o levantamento do perfil de cada perfil comportamental da parte de experiência teórica e experiência prática dos desenvolvedores, para a gente conseguir separar os grupos, certo? Que aqui a gente colocou, eu descrevi tal, tudo os procedimentos relacionados a isso. A parte do projeto do estudo, o que que eles tinham que executar, né? O que que eles tinham que fazer dentro do estudo, né? No qual a gente chama essa característica, essa base como o projeto do estudo, no qual é relacionado à parte do conteúdo do guia de recomendação de acessibilidade, disponibilizado por meio de um plugin, no qual foi avaliado quanto o seu apoio de desenvolvimento a páginas web acessíveis em relação ao WCAG, que dentro dessas características, para cada participante foram divididos em dois grupos balanceados em relação ao número de participantes e o conhecimento teórico e prático com relação a conceitos, ferramentas e até mesmo linguagem de programação. E o outro grupo, né, também separados, né, com um utilizando o guia e o outro utilizando somente o WCAG como ferramentas para conseguir a gente avaliar essas métricas, né, para a gente conseguir validar o nosso guia de acessibilidade em si, para ver se ele possuía qualidades ou não, né, o que faltava, né, para a gente conseguir medir o nosso guia de recomendação e ver qual que é a qualidade dele, né, com relação ao conteúdo do nosso guia em si. Então aqui nessa parte do estudo empírico, né, nós dividimos o roteiro, no qual nós descrevemos, né, isso tudo está dentro da fase de planejamento ainda, tá pessoal? Especificar o seguinte de avaliação e especificar a avaliação em si. Isso tudo está dentro dessas questões aqui ainda, tá? Nós nem chegamos ainda na parte de avaliação e aplicação, tá? Aqui a gente faz a pequena descrição, né, do roteiro prático nos quais os usuários iriam desenvolver a página, né, quais seriam os tópicos nos quais eles deveriam inserir dentro dessa página que eles iriam criar, né, com base no conteúdo informado para eles. Nós tivemos que fazer a parte de treinamento, a parte de instrumentação, que é o planejamento para a execução do projeto, né, da avaliação, no qual foi um ambiente controlado, realizado dentro do laboratório da Facom, no qual todas as máquinas possuem as mesmas configurações para todos os participantes, né? Todos esses pontos, né, que são utilizados para a gente fazer uma avaliação, né, dentro de um estudo no qual a gente quer definir métricas ou até mesmo avaliar o processo, uma parte de qualidade, né, utilizando o método GQM como fórmula de análise da parte de avaliação, da parte de pesquisa, né? A gente selecionou materiais de apoio, fizemos as inscrições, né? Tipo, o questionário do estudo do perfil, formulário, como que foi desenvolvido, né? Esse estudo empírico, né? Na parte da utilização, né? O roteiro, de fato. Definimos as ameaças de validade com relação a validade com relação para assegurar que todos os resultados obtidos através dos estudos empíricos, né, que foi divididas em ameaças internas, ameaças externas e a validade de construção, no qual isso aqui a gente consegue definir também algumas características da parte de métricas, né, que envolve as características da parte de qualidade, no qual escrevemos cada uma dessas validades de ameaças internas e externas, né, no caso. Definimos as validades, as ameaças de validade de construção, né, com relação à parte de expectativas dos outros. Isso está tudo no roteiro, tá, pessoal? Ainda na fase de especificar os requisitos de avaliação e planejamento. Agora, e da parte de projetar a avaliação. Então, todos nesses três primeiros itens, tá? Então, em seguida, a gente fez a parte de execução, né, que é executar, né, o estudo empírico em si, com base no roteiro, né, de teste dos procedimentos adotados para a execução desse estudo. A gente definiu vários parâmetros, né, com relação a tempo, disponibilizando tempo, né, necessário para que os desenvolvedores tenham um tempo suficiente para estarem implementando, né, o que foi proposto nessa avaliação. A análise, enfim, depois da parte de execução foi feita a parte de conclusão, né, que no caso da execução foi feita a análise dos resultados, e dentro dessa análise de resultados nós utilizamos
a técnica da GQM, né, que nós utilizamos as metas, questões e métricas do GQM, proposto por Basile, né, no qual cada métrica é relacionada a algo que esteja para atingir algo. As questões são os refinamentos das metas, nas quais foram identificadas as áreas específicas de incertezas relacionadas às metas, e as métricas são as medidas que precisam ser coletadas para auxiliar a responder às questões e para confirmar a meta desejada para alcançá-la, certo? Então, dentro do processo GQM, nós dividimos em fases da parte de planejamento e execução, no qual dentro do planejamento, isso aqui envolve já questões da parte de qualidade, tá, pessoal? E dentro do GQM, eu defini, né, no caso, as metas que foram definidas com base nos requisitos de acessibilidades que foram disponibilizados para os participantes, que estão dentro dos meus apêndices, que dentro dessas características, né, eles devem ser atendidos pelas páginas, né, no qual que eles desenvolveram. E dentro dessas métricas, né, no qual a gente desenvolveu, elas foram estabelecidas de maneira a analisar o alcance das mesmas para a criação das questões. E por fim foram definidas as métricas, tá? E dentro dessa tabela, né, aqui você tem a aplicação do GQM para análise das páginas desenvolvidas, no qual nós definimos as metas, as questões e as métricas relacionadas, né? No qual e a forma de coleta dessas métricas. E dentro dessas metas, no qual tipo, a gente pode colocar como exemplo aqui, temos a compatibilidade dos recursos de tecnologias assistivas, como os leitores assistivas como leitor de tela e ampliadores de tela, no qual nós temos as questões de pesquisa relacionada a essa meta, que é a página é compatível com recursos de tecnologia assistiva, ampliadores de tela e leitor de tela, que estão relacionadas às métricas M1 e M2. E qual foi a forma de coleta dessa métrica? O uso de um avaliador do WCAG para análise da qualidade, ó, pessoal, da qualidade da página desenvolvida. A análise realizada por especialistas ao utilizar um recurso de tecnologia assistiva, que é um leitor de tela ou um ampliador de tela. Que aqui nós vamos abrir as métricas definidas, né? Ó, você percebe que eu defini todo o GQM, ó. Então cada meta tem suas questões e cada questão tem suas métricas e a forma de coleta desses dados. No qual isso aqui a gente consegue fazer uma análise quantitativa e qualitativa do que nós estamos propondo, certo? Então, aqui nós temos aqui as descrições de todas as métricas definidas para a avaliação da página web desenvolvida, né, no qual envolve quantidade de erros encontrados ao utilizar o validator, né, do service da W3C, compatibilidade ao utilizar recursos de tecnologias assistivas, né, realizada por especialistas, se foi ou não compatível, certo? Outra métrica, busca no código pela definição de idioma da página. Isso foram as minhas métricas, né, para alcançar a qualidade do meu estudo, né, no qual eu defini 23 métricas, tá? Já na parte de execução, envolve a primeira etapa foi feita a inspeção dos códigos-fonte, né? Isso aqui é todo planejamento, tá, pessoal? É o que a gente explicou nessa aula aqui, né? Que faz a parte de projetar, analisar e utilizar essas técnicas, a parte de avaliação, né? No qual a gente analisou todos os códigos, fez análise e discussão dos resultados, né? No qual eu consegui analisar todos os dados de acordo com as métricas definidas e obtemos os dados para realizar a comparação de desempenho entre todas as abordagens a serem analisadas, nos quais os critérios são indicados pelas essas tabelas da parte de métricas com relação ao grupo que utilizou o guia e as métricas com relação ao grupo que utilizou o WCAG. E aqui a gente conseguiu separar e classificar, né, cada um desses alunos, né, e analisando, fazendo dados quantitativos e qualitativos, né, no qual nós conseguimos gerar métricas, né, que são dados estatísticos também, né, com relação à parte de qualidade. E aqui nós temos explicando a parte de coleta de dados, né, e explicando a análise total, né, desses dados do qual nós coletamos essas métricas, né. Que dentro dessas características nós podíamos dentro dos resultados, né, nós conseguimos agrupar por métricas cada um dos grupos, né? Então, qual métrica, com relação à métrica, o total dela com relação ao guia e o WCAG e qual abordagem sobressaiu. Então, fazendo a comparação, qual grupo se saiu melhor? Em quais métricas, né?
Então aqui eu consigo fazer essa comparação. E a partir disso eu consigo gerar dados estatísticos, né? Porque eu tenho a parte de porcentagem, quanto os alunos conseguiram desenvolver ou não, de acordo com cada uma das métricas, certo? Então aqui eu consegui analisar e fazer com que esse comparativo, né, em relação às métricas, apresentar as similaridades dos resultados. Então, com cada questão relacionada, eu consegui gerar dados estatísticos e fazer tirar dados, né, em relação a essa avaliação. Então, aqui eu tenho os gráficos, né, relacionados à parte de gráficos comparativos entre o grupo que utilizou o guia e o grupo que utilizou as métricas, em relação às métricas tais, né? E outra comparação com as outras métricas, né? E isso tudo para todos as outras demais métricas também, né? E que a gente conseguiu fazer essa validação para ver qual das duas abordagens seria melhor. Se realmente o que eu estava desenvolvendo estava atendendo às necessidades e as características pelas quais eu estava pesquisando, certo? E também interfere na parte de qualidade do guia, né? Da parte de conteúdo apresentado para os desenvolvedores, né? Que a gente queria validar isso também, que é a parte de qualidade com relação ao conteúdo do guia, o qual eu informava. E a partir disso eu fiz toda a análise, né? De cada um desses gráficos e gerando resultados, né? E também, dentro desses resultados, eu fiz a análise detalhada com relação ao feedback relatado pelos participantes, né, também dentro dessas características. E então aqui a gente conseguiu tirar todas as análises. Para isso, a gente conseguiu fazer todas as análises em si e retornar essa parte de avaliação para ver se o meu guia se adequava, né, às necessidades dos usuários e se o conteúdo era de fácil compreensão e a qualidade do meu guia era boa, né? E eu consegui abstrair essas métricas, né? Outro ponto também, além de fazer essa avaliação com desenvolvedores, eu fiz com os usuários, que a parte dos usuários, o intuito dessa avaliação foi com o intuito de melhorar a qualidade do conteúdo do guia, agora com os usuários, as pessoas que utilizavam de fato esses nossos sistemas projetados com o meu guia. Então aqui a gente fez um estudo com os usuários com baixa visão. E é praticamente a mesma coisa que a gente fez com o estudo, né? Nós definimos as métricas, definimos o estudo, projetamos a página, fizemos toda a instrumentação, definimos as validades, fizemos a parte de execução, né? Fizemos a análise dos resultados, né, dos dados, geramos métricas qualitativas e quantitativas e por fim demos os resultados com relação ao que poderia ser melhorado dentro do nosso guia ou o que estaria bom dentro do guia, certo? Então aqui é um exemplo, né, bem prático dessa parte de modelos e a parte de processo de avaliação da qualidade de um produto de software, no qual o exemplo que eu dei para vocês é com relação à minha aplicação, certo? Do que eu desenvolvi no mestrado, no qual a gente fez essa avaliação, nós definimos dessas fases, que é estabelecer os requisitos de avaliação, especificamos a avaliação, projetamos a avaliação, executamos a avaliação e concluímos a avaliação, para conseguirmos gerar métricas, no qual aqui nós especificamos o meu caso, né, a parte da parte de papéis, né, foram os desenvolvedores e no caso os usuários com baixa visão, por exemplo, foram os papéis relacionados e também os especialistas em acessibilidade, certo? E também definimos os papéis, né? Que dentro dessas características nós também temos essa parte de entrada, execução, avaliação, restrições das avaliações, que são os nossos limites, são os nossos limitadores, né? Que envolvem dessas características dentro aqui da parte de ameaças a validades, né? Que estão dentro dos meus critérios, né? Que são esses pontos aqui dessa parte de restrições também quanto a parte de qualidade. Beleza, pessoal? Então, olha basicamente isso. É um exemplo para vocês de como utiliza-se de fato o modelo GQM juntamente com os modelos de referência para a parte de processo de avaliação da parte de qualidade de projeção de um software. Beleza, pessoal? É basicamente isso a aula de hoje.